objetivo dessa aula é introduzir um novo tipo de campo. Não é o campo elétrico, gerado por cargas elétricas. É o campo magnético. Sim, alguns materiais são capazes de produzir campos magnéticos. E agora, pasme, que coincidência. Começou também cerca de 6 séculos antes de Cristo, também na Grécia, numa região que tinha muito dessa pedra, né? Ou desse material aqui, né? Essa região era conhecida como magnésia. Agora vocês entenderam o porquê, né, de magnetismo, né? Muito bem. É claro que não só alguns materiais, mas a própria Terra gera esse tipo de campo. E veja, eu posso ter um ímã, né, que também gera um campo magnético. Ora, os chineses aprenderam logo como fazer uso do campo magnético da Terra para se orientarem nas navegações, né? Estou falando aqui da bússola, uma descoberta cerca de 1.100 anos depois de Cristo, né? Bom, veja bem, entender os ímãs ainda é um grande problema até hoje, né? Porque só a teoria quântica consegue realmente explicar, né, os materiais ferromagnéticos, e em particular os ímãs, né? Então, a questão é como nós detetamos, né, o campo magnético. Então, vamos a estas experiências. Alguns materiais, conhecidos como materiais ferromagnéticos, né? E o melhor exemplo de material ferromagnético é esse aqui, né? Um ímã. Isso mesmo. Esses materiais, eles conseguem gerar campos que ficam no entorno dos materiais, preenchendo o espaço. Nas próximas experiências, né, nós vamos mostrar o efeito do campo magnético e como nós podemos detetar os campos magnéticos. Então, vamos lá, Cláudio. Vamos começar aí. Então, vamos começar falando dos ímãs, né? Existe uma variedade de ímãs, formatos e os tipos da composição química. Por exemplo, isso aqui é de ferrite, óxido de ferro. Isso aqui, por exemplo, é um ímã de alnico. Alnico é alumínio, níquel, cobalto. E esse outro aqui é de neodímio, neodímio, ferro, boro. Então, o interessante é que, de fato, você precisa ter sempre um dos elementos ferromagnéticos, que é o níquel, ferro e o cobalto. São esses 3 materiais que têm uma interação muito forte com o campo magnético de um ímã. Por exemplo, o prego é feito de ferro, né? Então ele tem uma interação muito forte, né? Outros materiais, como por exemplo o alumínio, não tem tanta interação. Ela praticamente não tem interação nenhuma, é quase imperceptível. Outra coisa interessante dos ímãs, né? Aqui eu tenho uma barrinha, né? E a gente pode visualizar o campo magnético por meio de uma agulha de uma bússola. Então, essa aqui é uma agulha de uma bússola que foi desmontada, que também é um ímã pequenininho. Então, ele se alinha de acordo com o campo magnético do ímã. Então, desse lado aqui é o polo norte, até grudou aqui. É o campo magnético, polo norte, e ele vai se curvando e ele entra aqui no sul. Um campo típico de polo magnético. De polo magnético, exatamente. Então ela sai do norte, se fecha, entra no sul, e do sul vai para o norte, aqui dentro do ímã. Então é um campo que se fecha. E o interessante, Gil, é que se eu pegar um ímã e quebrar o ímã ao meio, eu terei 2 ímãs. Eu não consigo separar o norte do sul. Então, eu tenho agora um outro ímã com polo norte e polo sul. Como a gente pode ver aqui, né? E se eu quebrar de novo, eu terei
um outro ímã. Norte e sul. E eu posso fazer isso infinitamente até chegar no átomo. Então, quer dizer, a gente não consegue separar um polo do outro. Né? Então, a ausência dos monopolos magnéticos. E a gente pode visualizar, por exemplo, como que é o campo magnético do nosso planeta. O nosso planeta tem um campo magnético e a gente pode visualizar. O William Gilbert chamava isso de terrela. Ah, terrela, não é isso? sim, correto. É uma terrela, né? Ok. Então aqui a gente pode visualizar por meio dessa bússolazinha, né, como é que são as linhas do campo magnético ao redor do nosso planeta. Que também é do tipo dipolo magnético, De polo né? magnético. Isso é curioso. Exatamente. Na verdade, o que você tem aí dentro é um ímã. É um ímã, exatamente. De Então polo eu peguei, magnético, né? a maneira de construir é muito simples. É só pegar 2 ímãs desses, de neodímio, colocar uma barrinha de ferro, pode ser um prego, e você coloca o polo, os 2 ímãs, um em cada polo, né, garantindo que eu tenho polo norte e polo sul. Então, as linhas de força, né, do campo magnético. Na verdade, a gente pode observar que o polo norte da agulha, ela aponta para o norte geográfico. Mas como norte com norte se repelem, e norte com sul se atraem, o polo norte geográfico, no fundo, é o polo sul magnético. Né? Então, é uma E é convenção. assim que funciona a bússola também, né? Sim, Você vai é agora assim que ilustrar, né? funciona as bússolas. Então, a bússola nada mais é do que um pequeno ímã. Ele se orienta de acordo com o campo magnético. E o professor pode montar uma bússola caseira muito simples. Então, aqui um suporte feito com um canudinho de refresco. Na verdade, não precisa ter nada disso, basta ter uma linha pendurada e uma agulha. Né? Bem simples mesmo, Muito né? simples. Construção de uma bússola muito simples. Muito simples. E aí, tendo um ímã, ele pode imantar a agulha. Né? Uma imantação que você pode fazer dessa forma. Segura a agulha e passa um dos polos do ímã desta forma. Não assim, vai e vem, mas apenas num sentido. E do outro E a lado, influência desse material magnético sobre aquele outro sobre aquele, material. vai magnetizando esse Sim, material. imantou. Imantando, exatamente. Adquiriu momentos de dipolo magnético, né? Ok. E vira-se a bússola e vira-se o ímã. E a gente imanta o outro lado também. Pronto. Aí nós já temos aqui uma pequena bússola que pode ser usado para indicar a direção norte e sul do nosso planeta. E ela é bastante interessante também, porque ela permite dizer a polaridade do seu ímã. Vamos supor que eu não saiba qual que é o polo norte e o polo sul. Interessante a aplicação. Aplicação. Então, como é que eu descubro qual é o norte e sul do seu ímã? Usando essa agulha. Primeiramente, eu tenho que saber qual é o norte e sul da minha sala. Certo, certo. Se eu souber qual é a direção norte e sul, se ele está apontando para lá, se o norte está apontando para lá, quer dizer que esse lado aqui, ele é o norte da agulha. Então, vamos ver o que acontece quando eu aproximo. E viro o ímã. A agulha também vira. Como eu sei que esse lado aqui é o norte, esse lado aqui é o sul. Portanto, eu consigo descobrir a polaridade do ímã usando a bússola que você construiu. Mas o importante aqui, né, Cláudio, é destacar que todo ímã tem 2 polos, Sim, né? sempre dois polos, Um polo norte, um polo sul, né? Exatamente. Esse aqui tem um polo norte e um polo sul. Este também. Né? Qualquer Esse ímã. aqui é fundamental. Fundamental. E polo norte atrai o polo sul. Né? E repele o polo norte, repele o polo sul, o polo norte. Exatamente. E você pode montar brinquedos como esse, né, curiosos, em que você usa a força de atração do polo norte com o polo sul, força de atração magnética, e aí você pode equilibrar
com a força peso somado com a força de tração do fio. Então você tem um equilíbrio estável aqui. Então parece que ele está flutuando, mas no fundo você tem força de atração magnética equilibrando com duas forças, a força peso e a força de Tem que tração. colocar os polos corretamente, senão você repete. força o Ok. movimento mais rápido, Mais rápido. do que a queda, né? Exatamente. Ok.